Olá, eu sou Carol Ghirardelli e estamos começando mais um Soft Drinks Cast. Hoje nós temos o prazer de receber um dos grandes nomes da indústria de alimentos e ingredientes, Rodrigo Furchini, diretor de marketing Brasil e líder global da categoria de confeitos na Ingredion. Com mais de 20 anos de experiência no setor de alimentos e ingredientes, Rodrigo acaba de assumir a liderança do marketing da empresa no Brasil, além de comandar a estratégia global da categoria de confeitos. Entre suas responsabilidades estão a identificação de novas oportunidades de mercado, o lançamento de produtos com foco técnico e estratégico e o suporte às iniciativas de vendas em diferentes canais. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, Rodrigo. Obrigado, Carolina. O prazer é meu de estar aqui com vocês nesse espaço, ter essa abertura para falarmos desse tema tão relevante e contribuir nesse ecossistema da indústria de alimentos e bebidas que a gente constrói a cada dia juntos. Claro. Eu selecionei umas perguntas aqui para a gente fazer, mas eu quero que você fique à vontade para falar, caso eu não te pergunte alguma coisa, a gente pode também entrar em outros temas, tá bom? Maravilha, perfeito. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, né, até aqui, e como que a Ingredion se tornou essa referência no universo de ingredientes e sabores para bebidas. Se houve algum momento assim decisivo ou uma paixão inicial que os trouxe para o setor de bebidas não alcoólicas. Perfeito. Bom, eu trabalho há mais de 20 anos nessa indústria, na indústria de alimentos e bebidas. Eu me apaixonei por essa indústria quando ainda Uhum. estudava, e aonde eu estudava tinha algumas feiras de ciências, e lá já existia o curso de tecnologia. E eu lembro que toda feira, quando eu tinha oportunidade de ir lá entender e tentar juntar esse quebra-cabeça, né, que eram os alimentos na minha cabeça, eu ficava bem animado. Então eu engrenei nessa área e eu comecei minha carreira lá, há bons anos, como Uhum. estagiário aqui na Ingridion, inclusive. Não preciso falar o ano que foi, mas como eu falei, já faz aí aninhos. E, bom, na época, não chamava Ingridion ainda, né? A Ingridion foi uma empresa que passou por uma empresa centenária. A gente está mais de 100 anos nesse mercado atendendo aí os clientes, né, de alimentos, bebidas, dentre outros, que a gente atua em outros mercados. A gente opera hoje em mais de 120 países. Aqui no Brasil, claro, com uma operação bem robusta. É um dos mercados mais expressivos onde a gente está. E por isso a Ingridion vem investindo cada vez mais em reforçar, né, a nossa parceria aí com os clientes da área. Então, ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar principalmente em empresas de ingredientes para a indústria e ver a transformação que isso vai causando ao longo dos anos, né? Seja com a dinâmica socioeconômica que a gente vive, a realidade do nosso país, como as gerações também vêm Aham. transformando os hábitos de consumo, né? A mudança da pirâmide etária que a gente tem no país, enfim. E a indústria, óbvio, tem que responder a isso, né? E a Claro. gente vê esse modelo bem interessante de saltos de tecnologias que acontecem conforme as outras áreas do mundo vão avançando e alimentos, bebidas têm que acompanhar isso. Então, se eu lembro lá dos meus 20 e poucos anos atrás, indo para o estágio, pegando o metrô, como as pessoas faziam os snacks ali, ou tinham as suas bebidas ao longo da jornada ali, né, de Aham. transporte, pega para hoje as gerações atuais, são hábitos completamente diferentes e a indústria precisa responder isso, né? Então é muito legal participar dessa dinâmica e a Ingridion tenta acompanhar isso, né? Seja através de investimentos em novas tecnologias, como eu falei, uma empresa que tem Uhum. mais de 100 anos, uma presença, né, 95 anos a gente fez o ano passado aqui no Brasil, e que tenta acompanhar esses desenvolvimentos e as necessidades, né? Hoje a gente está muito embasado em, claro, atender os nossos clientes da indústria de Claro. bebidas, mas como a gente pode dar esse passo à frente junto com eles para entender as tendências, dinâmicas de consumo que o mercado traz, né? Seja atualmente, seja para os desafios de longo prazo. Então, novas tecnologias, novos investimentos, ampliações nas operações que a gente tem aqui no Brasil, entender essa dinâmica aí. Bebidas é uma área que para mim é apaixonante, porque você vê o encontro de duas grandes coisas, né? A indulgência, você, Uhum. né, querer beber uma coisa porque é gostosa, refrescante, vai te trazer alguma coisa indulgente para o seu dia. E por outro lado, a busca cada vez mais crescente de saudabilidade. Como né, É. afinal de contas, nosso corpo é feito, né, a maior parte de Sim. líquido.
Então, como você consegue se estabelecer dentro desse mercado, nesse híbrido, né, flutuando entre esses dois pilares aí de indulgência, saudabilidade, e o mercado vem caminhando muito para isso, e a Ingredient vem apostando muito nessas questões, né, de avanços tecnológicos para fornecer ingredientes que atendam essas demandas. Sim, né, porque antes a gente ficava só nessa questão de, do sabor, ninguém nunca pensava muito, e hoje você vê, é o que você falou, né, as gerações, graças a Deus, estamos evoluindo, né, então, essa necessidade de ser coisas saudáveis também, e gostosas, porque senão também a conta não fecha, né. Exato, exato. E como misturar isso, né? É um quebra-cabeça realmente, porque você precisa de vários fatores e acompanhar também o interesse, o tipo de mídia, de publicação que é feito dentro da categoria para as pessoas também sentirem esse apelo, Claro. conhecerem. Né? As pessoas estão cada vez mais informadas sobre os ingredientes, sobre rotulagem, então tem um esclarecimento claro, né, do que está presente ali na bebida, o que aquilo, da onde veio, né, e como vai impactar na Aham. saúde. É um ponto bem importante que a gente tenta, os nossos últimos investimentos nessa categoria, né, o último que a gente fez agora é a produção de goma cássia, por exemplo, no Brasil. Nós somos a primeira produtora local, né, de processamento de goma cássia na América Latina, que é uma reconhecida fonte de fibras, né, além de outros agentes tecnológicos que esse ingrediente pode trazer, mas é uma fibra que pode ter inúmeros benefícios, e a gente começa Legal. falando deles na própria saúde do planeta, que as pessoas estão buscando cada vez mais. Então, ter uma produção Sim, local, disponibilidade desse ingrediente, como ele pode nutrir ao longo do dia, né, dentro da bebida, aportar a fonte de fibras para os brasileiros, que hoje é um dos índices mais baixos que a gente tem de consumo de fibras, né, claro. abaixo de 5 gramas, aí, recomendação de OMS é média 25, dependendo do indivíduo. Nossa, é muito baixo. Eu não Exato. sabia desses dados, nossa. Exato. Então, no Brasil, a gente tem um déficit de consumo de fibras, dependendo do público que você coloca, né? Por exemplo, mulheres em idade de pós-menopausa, onde você tem um metabolismo desacelerando um pouco, o trânsito Claro. intestinal muda, e você ter o consumo de fibras pode modular totalmente o bem-estar dessas pessoas, né? Ou de idades mais jovens. Então, esse tipo de ingrediente, de tecnologia é o que a gente vem investindo para também ajudar a aportar na saudabilidade da categoria de bebidas. Não, que a empresa de vocês já é um sucesso, a gente sabe, né. Eu queria que você falasse, assim, um pouco pra gente, qual que foi o maior desafio até aqui, e que vocês enfrentaram, e se posicionar nesse segmento, como é que vocês superaram isso, né? Se vocês têm alguma história de superação que possa inspirar aí as pessoas que estão começando, os nossos ouvintes de uma maneira geral. Queria que você contasse também os desafios até aqui, né? Que vocês chegaram, a gente sabe que vocês chegaram e estão caminhando para cada vez serem melhores. Mas com certeza deve ter tido muitos percalços aí pelo caminho, né? Sim, temos diariamente, né? Então, como eu acho, o segredo, o que a gente busca muito é tentar entender quais são as dinâmicas que vão chegar e como isso vai afetar o nosso mercado local. Isso dá uma velocidade de resposta um pouco mais proativa do que reativa. Né? Um exemplo que eu posso trazer sobre isso foi a onda de rotulagem frontal que a gente teve no Brasil, né? E isso já vinha acontecendo em alguns países, né? Começou lá com o Chile, começaram a surgir algumas discussões, e no Brasil a gente teve a implementação aí do FOP, né? A Uhum. legislação, os selos frontais nos alimentos, que relacionam principalmente açúcar, gordura saturada e sódio. E para a categoria de bebidas, a parte de açúcar é bem relevante, né? A Ingredient fornece, claro, um rol também de ingredientes que tem base de açúcar Exato. para essa indústria, é importante. E aí, como nós também entendemos novas tecnologias em tornar os produtos mais saudáveis, né, ou com menor adição de açúcar, Uhum. mantendo o equilíbrio sensorial, mas que dentro do nosso mercado trouxesse um equilíbrio também de custo importante, porque é uma peça que, na realidade que a gente vive, a gente não pode deixar de ponderar, né, Claro. nessa equação de projetos e de como a gente fazer formulações junto com os nossos clientes. Então, investir também nesse portfólio de soluções onde a gente consiga ser competitivo em custo, em uso, custo de fórmula com os nossos clientes, né? Ter essa visão mais holística de como ajudar nisso, entender quais são as necessidades efetivas desse mercado, qual o impacto que isso vai ter, o nível de aceitabilidade dos ingredientes que a gente está trabalhando,
Então, hoje a Ingridion tem uma ferramenta proprietária que a gente chama de Atlas, que está no ar há mais de 15 anos e tem um database gigante de pesquisas que a gente faz em mais de 20 países ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde a gente estuda todos esses efeitos, né? A qual a aceitabilidade, o conhecimento do consumidor com relação àquele ingrediente, o quanto ele está confortável em consumir, o quanto ele está confortável em pagar mais ou menos por aquele produto que contém aquele ingrediente. Então, essas ferramentas a gente compõe, né, todos os casos aí junto com os clientes para a gente conseguir avançar nesses desafios de uma maneira mais assertiva, né? Sim. E agora a gente, assim, né, falando um pouco da soft drinks, eu queria que você falasse um pouco o que que você acha do papel, né, da soft drinks na promoção da inovação e do desenvolvimento do mercado de bebidas não alcoólicas, né, no caso, no Brasil e na América Latina. E o que que vocês esperam alcançar dentro dessa conferência que é a Soft Drinks, né? Legal, Carolina. Para a gente é um momento muito importante, relevante de estar lá, se conectar também com a indústria, com outros parceiros. Sim, A gente tenta olhar sempre a cadeia toda, né? E a Ingridion aqui é um fornecedor de ingrediente, mas é óbvio que toda a cadeia envolve um fornecedor de embalagens, fornecedores de máquinas para sim, processo. Então, estar na Soft Drinks traz essa possibilidade de ter essa conexão completa, montar um ecossistema que haja de uma maneira mais inteligente para atender os desafios da indústria, né? claro, né? Então, esse para a gente é um benefício super importante estar lá, encontrar os nossos clientes, parceiros. Isso com certeza acelera muitas das coisas, dos processos que a gente tem através desses contatos, né? Então, é um É uma momento. grande rede de network, né, se for pensar ali. E é o que você falou, né, um precisa do outro para chegar no produto final, para chegar até o consumidor, né? Exatamente. E isso é cada vez mais crítico, né? Porque as coisas acontecem mais rápido no mundo que a gente está, você precisa Aham, ter velocidade de resposta e não dá mais para considerar que a gente vai entregar uma solução sozinho, né? tem Você precisa como. de. Não, não tem como. A gente precisa de todos os componentes ali da É, cadeia. Então, estar lá na Soft Drinks para a gente gera esse benefício muito grande de conexão de network claro, explorar essas possibilidades de sinergia, né, com o pedaço que a claro. gente tem de ingredientes para essa indústria, como a gente pode complementar com outras tecnologias para entregar os produtos para os clientes. Então, esse é o grande benefício que a gente tem. Claro, está lá, ter a possibilidade de conversar. A gente vai ter uma palestra lá na Soft Drinks, né, falando Aham. sobre bebidas saudáveis, tendências, ingredientes para esse mercado, comportamento de gerações, com alguns insights de mercado também. Então, isso, proporcionar essa troca, né, com as tecnologias que a gente tem, escutar também o que o mercado está trazendo para a gente é bem importante, bem crítico. E é É. claro, a parte gostosa, porque a gente podia ficar falando, 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 mas tem que materializar, né? Não adianta Claro. falando muito que é bom, que funciona. A gente tem tecnologias de stevia, que são tecnologias de ponta, de moduladores de sabor que funcionam. E aí, por isso, a gente vai estar lá presente na feira também com protótipos para exemplificar um pouco dessas tecnologias e como a gente pode construir junto essa jornada, né, de Pô, que bebida. bacana. Que aí não fica só no falar, né? Exato, exato. Mais que falar né, o paladar. Mostrar o paladar, né, tem isso muda completamente a visão de quem está visualizando e quem está experimentando, enfim, se concretiza tudo que está sendo dito, né, isso é muito Ex- legal. Exato. Tem alguma grande novidade aí que vocês vão trazer na Soft Drink? Você já falou algumas aí pra gente, né, mas tem alguma coisa em especial para vocês vão fazer algum lançamento na Soft ou vão só se aprofundar dentro daquilo que vocês estão construindo aí com muita eficácia, né? A gente vai, sim, falar bastante de nossas tecnologias para redução de açúcar, seja para produtos híbridos, seja para produtos com redução total de açúcar, né? Uhum. Total de açúcar. Muito focado nos nossos adoçamentos de origem natural, e essa é a pegada da Ingridion sempre, né? A gente é uma empresa Certo. que processa ingredientes de origem natural, que sejam de fontes renováveis. Essa pegada sustentável é cada vez mais forte para o planeta, para as pessoas, para os processos. Então, vamos focar bastante em stevia, moduladores de sabor.
a partir de moléculas de stevia. E o grande lançamento que a gente está fazendo é o da goma cassia, como a gente já falou um pouquinho, né? Começando a produção aqui no Brasil, primeira fábrica na América Latina, o time está bem animado, é um ingrediente muito versátil na indústria de bebidas, tanto para a parte tecnológica, quanto para essa parte de adição de fibras, de saudabilidade. Então, nós vamos explorar bem esses dois universos, né? Saudabilidade, principalmente, falando um pouquinho de conceitos para sucos, para bebidas energéticas, né? Como que a gente consegue modular esses produtos, trazer experiências inovadoras para os clientes, para os consumidores. Então, vamos nessa linha aí na Soft Drinks. Vai ser um evento de sucesso. Queria então que você aproveitasse aí e convidasse os nossos ouvintes para ir até o stand de vocês, para assistir a palestra, enfim, para conhecer a feira como um todo. E, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui com a gente. Imagina, Carolina, eu que agradeço o espaço e fica o grande convite de vocês estarem lá no Soft Drinks conosco, né? Vai ser um evento que realmente vai trazer muita discussão sobre tecnologia, sobre avanço na indústria, insights, movimentos de consumo que a gente está passando para essa indústria de bebidas que é tão relevante, né? Que move muita coisa. A indústria de bebidas, ela permeia vários canais, né? Então, existem muitas possibilidades. Eu tenho certeza que todos os parceiros, todos os participantes que vão estar lá esperando receber as pessoas ali estão com muito conteúdo para compartilhar, então vale a pena investir o tempo, estar lá, né, conversar com as pessoas, se conectar. Tem um programa de palestras incrível, vamos estar lá também. O nosso gerente de categoria para redução de açúcar e confeitos vai falar sobre bebidas saudáveis, com sites bem legais, estudos proprietários que a Ingredient tem também. Então, espero vocês lá. Travou, Rodrigo. Agora voltou. Travou o seu finalzinho aqui, a internet. Ela oscila um pouquinho, mas não tem problema. Agora eu tô voltando. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa aula que você deu para a gente sobre inovação. E obrigada aí por somar para o evento, isso que importa. Imagina, Carolina, eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um evento incrível, com muitas coisas boas, e a gente espera realmente que a participação efetiva aí para trocarmos e construirmos aí o futuro da indústria de bebidas no Brasil. Obrigada, a gente se vê lá com certeza. Nos vemos lá, até daqui a pouquinho.